Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos encerrando mais uma série. Uma semana em que nós procuramos entender como ser igreja fora das quatro paredes. Como é que a gente pode, nesse tempo de crise, continuar com um relacionamento de intimidade com Deus e continuar sendo igreja, servindo a Deus e servindo as pessoas à nossa volta. A minha expectativa é que essas mensagens que nós estamos compartilhando aqui não fiquem apenas com algumas pessoas. A minha expectativa é que essas mensagens, ou essa palavra que Deus, através da nossa vida, tem liberado, ela possa ser enviada para tantas pessoas quantas forem possíveis. Não são mensagens longas, mas são palavras de direcionamento para a igreja do Senhor, para a igreja que Deus me colocou para pastorear nesse tempo. Com temor e tremor, eu quero levar a você a repensar como você tem sido igreja. E eu não tenho dúvida de que a igreja que nós fomos até ontem, antes dessa pandemia, não vai ser a mesma igreja que nós seremos após ela. A nossa oração e o nosso clamor é que aprendamos a lição. A nossa oração é que possamos entender o que Deus está querendo, entender a mudança que Deus está provocando. Deus está sacudindo o barco. Deus está sacudindo a nossa vida. Deus está nos colocando no estreito do Evangelho para sermos igreja com I maiúsculo, igreja relevante, igreja que influencia e não é influenciada, igreja que é sal, igreja que é luz, igreja que ama, igreja que se compadece, igreja que se importa. E não se importa só com os da igreja, se importa com a sociedade, se importa com a cidade. Nós, nesse momento, precisamos permitir que Deus nos use como instrumentos em suas mãos. E a forma de começarmos a fazer isso é no relacionamento de intimidade com Deus, em oração, em busca. Porque assim foi na igreja primitiva. Primeiro o Senhor disse: espere na cidade, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam capacitados para a obra e para o desafio, para a missão que eu tenho para vocês. A igreja ficou em Jerusalém depois que veio o Pentecoste, depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, depois que ela foi empoderada, então ela passou a viver uma vida não mais para si mesma. O eu saiu do centro, glória a Deus, o eu não está mais no centro, mas a vontade de Deus está em primeiro lugar. A vontade do Senhor, buscar a face do Senhor está em primeiro lugar. E quando a gente começa a buscar a face do Senhor, Ele nos faz se compadecer. Há um amor inexplicável por vidas. Eu não sei se você já tem sentido isso, mas a gente começa a chorar pela dor do outro. A gente começa a chorar e a gente quer ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Eu me lembro quando eu voltei para o Senhor, quando o Senhor me resgatou, me trouxe de volta, eu ia para a praça da minha cidade e eu ficava olhando para as pessoas passando e as pessoas afastadas do Senhor, e eu começava literalmente a chorar. Eu dizia: Senhor, o Senhor me alcançou, os meus olhos foram abertos, eu reconheço o seu amor, eu reconheço a sua graça, eu reconheço o seu perdão, e eu quero fazer alguma coisa por essas pessoas. O que eu posso fazer? Deus, me usa, Senhor. E aí, queridos, às vezes o reconhecimento não estava dentro do templo. Eu era muito jovem, tinha acabado de voltar para a igreja, então eu não tinha ainda o espaço para servir, para trabalhar dentro da igreja. Pouco eu trabalhava dentro da igreja, mas eu tinha uma paixão incontrolável por Deus, eu tinha uma paixão incontrolável pela obra do Senhor, e eu aprendi a ser igreja, eu aprendi a ser sal fora do saleiro, eu aprendi a ser luz no mundo, eu aprendi a servir a Deus, servindo as pessoas à minha volta. Se eu não posso fazer aqui, eu vou me colocar diante de Deus para servir as pessoas que Deus me levar, as pessoas que Deus me encaminhar.
E sabe, meus amados irmãos, não há maior alegria no meu coração quando eu posso ouvir um testemunho dizendo como eu fui abençoado através da sua vida. A sua vida me abençoou. A sua vida me abençoou. E sabe, às vezes eu não estou aqui para pregar a respeito da minha vida, mas que alegria quando algumas pessoas mandam mensagem e dizem o seguinte: eu sou abençoado por olhar para a sua vida. Eu sou abençoado quando eu olho para a sua família. Eu sou abençoado quando eu olho para você porque eu vejo Deus em você. Que alegria quando uma pessoa, quando eu vou no mercado, quando eu vou em algum lugar e sem me apresentar como pastor, sem me apresentar como cristão, alguém diz: você é pastor, ou você é um homem de Deus, porque vê Deus na minha vida. E eu não sou melhor do que ninguém, eu sou tão errado, tão pecador como você, mas eu quero que Deus possa iluminar o meu coração, iluminar a minha mente, iluminar a minha vida, que Ele me vire de cabeça para baixo, que Ele me refaça cada dia para que eu não viva mais, mas para que Ele viva em mim, para que a minha vida possa glorificá-lo, para que a minha vida possa ser um testemunho vivo, eu seja um testemunho andando pelas ruas de Cabo Frio e testemunhando que Ele é Deus e Senhor da minha vida, Deus e Senhor da humanidade, que Ele é um Deus que ama, quer salvar, quer libertar, é um Deus que quer o homem de volta à sua casa, à sua presença. Ele quer que o homem volte para o jardim do Éden para desfrutar da comunhão e do relacionamento com Ele. E como igreja, eu preciso ser ponte para levar as pessoas até a Deus. Como igreja, como homem de Deus, eu preciso que quem está longe, quem está distante, quem tem um abismo que separa de Deus, que eu seja essa ponte onde as pessoas passam pela minha vida para ter um encontro com o Senhor Jesus e para desfrutar de um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. Não há sentido para viver, não há sentido para existir, não há sentido para a igreja estar presente nessa terra se ela não frutificar, se ela não for usada pelo Senhor. Não há sentido para você continuar frequentando uma igreja, não há sentido para você continuar frequentando um templo, para você voltar quando essa pandemia passar, você voltar a frequentar o templo e continuar vivendo a mesma mediocridade. Não há razão se não for para servir a Deus e servir as pessoas. E Deus está mostrando para mim e para você que você não precisa de templo para isso e que você não pode viver apenas de promessas que você vai falar e não vai cumprir. E eu quero terminar com essa palavra, Mateus 21, versos 28 a 32, que diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha? Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, ele foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesse, afinal, para acreditardes nele. Jesus está confrontando os religiosos através de uma história, através de uma parábola de 2 filhos. E ele vai mostrar 2 maneiras distintas de viver, ou 2 respostas que nós podemos dar para Deus. Uma resposta, às vezes, apenas emocional, uma resposta de bate-pronto, uma resposta para agradar, uma resposta talvez para fugir de qualquer argumentação. Sim, eu vou. Mas depois não vai absolutamente nada. Sabe, a figura de uma igreja que eu via e que eu não quero ver mais, uma figura de uma igreja que abomina o coração de Deus, uma igreja morna, eu já falei sobre isso aqui, é uma igreja que apenas tem um discurso bonito, mas não tem prática nenhuma. Uma igreja que diz que é, mas na essência não está mostrando absolutamente nada. Talvez, como as escrituras mesmo dizem, é um sepulcro caiado. É bonito por fora, mas é feio por dentro.
Só Deus sabe quem você é fora do holofote. Só Deus sabe quem você é dentro da sua casa. Só Deus sabe quem você é quando você está com pessoas que não conhecem o Senhor, as piadas que você conta, os lugares que você vive, as coisas que você faz. Então essa igreja, que apenas tem um discurso bonito, mas não tem um caráter tratado, não tem um caráter transformado, não é a verdadeira igreja do Senhor e não está respondendo de forma correta ao chamado de Deus. Mas o segundo grupo de pessoas, ou o segundo filho, até no primeiro momento disse, não vou. Porque quem sabe naquele momento mensurou o trabalho, o preço que deveria pagar. Mas ele se arrependeu. E o que Deus está esperando de nós nesse momento é que ao olharmos o cenário e olharmos para Deus, nós venhamos a nos arrepender, porque é o arrependimento gerado em nosso coração que vai nos fazer agradar a Deus e sermos aceitos por Ele. Porque diz a palavra do Senhor que depois de arrependido ele foi trabalhar. Então ele não tinha um discurso bonito. Ele talvez, naquele momento, ele poderia até dizer, eu não sei falar, eu sou pesado de línguas, eu não sei trabalhar, eu não tenho capacidade. Ele poderia ter uma argumentação que fez dizer não no primeiro momento. Mas ele depois recobrou consciência, ele se arrependeu e ele foi. Deixou de ser religioso, porque os religiosos têm um discurso bonito, mas uma prática feia. Mas o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo tem vida, tem prática, é obediente, serve ao Senhor. A verdadeira igreja do Senhor age, não para, age, tem ações, tem o seu testemunho, são os frutos do seu ministério, os frutos do seu trabalho. Ele se arrependeu e ele foi trabalhar na sua obra. E Jesus perguntou, quem fez a vontade do Pai? O segundo fez a vontade do Pai. A minha oração é que você não faça parte do primeiro grupo. Você não haja como o primeiro filho, com um discurso bonito, como um religioso e sem nenhuma prática, mas que você possa agir, que você possa ser, que você possa de fato estar com a mão no arado, que você possa agradar a Deus, não com ativismo, mas que você possa servir a Deus, servindo a comunidade à sua volta. Sê tu uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que você possa, embora talvez não tenha toda a capacitação do mundo, não se sinta a pessoa mais preparada do mundo para fazer a obra do Senhor, mas que você possa se colocar à disposição de Deus e servi-lo, porque isso vai agradá-lo muito mais do que um bom discurso. Que Deus te abençoe e que você tenha sido muito edificado por essa série que nós compartilhamos com vocês. Ouça todas elas, porque você vai ver Deus falando e conduzindo você até esse lugar onde você está nesse momento. Deus te abençoe. Que em nome do Senhor Jesus, seu fim de semana seja extraordinário e que a semana que vem seja uma semana de milagre para todos nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.